Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Como nós pensamos é uma das coisas mais importantes em nossas vidas. Como nós pensamos, o que nós escolhemos pensar, sem dúvida, é uma das coisas mais importantes em nossa vida. E eu determinei que eu quero ter uma mente bonita. Eu quero ter uma mente que glorifique a Deus. Seguir a liderança do Espírito Santo é uma empolgante jornada, porque ele tem ideias que nós não temos. E você nunca sabe em um determinado dia, quando se levanta, exatamente o que Deus pode te levar a fazer naquele dia. Eu amo ser guiada pelo Espírito Santo. É maravilhoso ser guiada por Ele na minha pregação. Eu tenho mensagens e anotações, eu estudo até não conseguir enfiar mais nada na mente, sabe? Mas eu posso garantir-lhe que quando eu chego aqui, eu sou mais guiada pelo Espírito do que pelas minhas anotações. Eu tenho tudo em mim, mas Deus vai trazer coisas para fora de mim que eu nem planejo dizer e nem sabia que ia dizer, sabe, gente? E muitos de vocês podem pensar, como é que você sabe disso? É exatamente o que eu estou perguntando a Deus sempre. Bem, eu não sei, mas quando nós somos levados pelo Espírito Santo, a vida fica empolgante. Alguém pode dizer amém para isso? Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo. Agora veja, eu sei que nas nossas reuniões vêm vários tipos de pessoas e alguns aqui não estão salvos ainda. Ontem à noite tivemos 695 pessoas recebendo a Cristo, então... Ok. Então alguns de vocês... Você é apenas um bebê cristão de um dia de nascido somente. E você não sabe nada ainda. Alguns de vocês estiveram em suas igrejas por toda a vida e ainda não sabem nada. Eu amo vocês. E alguns de vocês são muito maduros espiritualmente, e depois temos pessoas ao longo do caminho. Então eu não estou aqui supondo que você já conhece todas as coisas. Eu vou sentar aqui hoje e agir como se nenhum de nós soubesse nada. E então eu vou começar com algumas das coisas básicas que nós precisamos aprender para crescer. Deus tem uma vida maravilhosa planejada para cada um de vocês. Cada um de vocês aqui, Deus tem uma vida maravilhosa planejada para você. Você não precisa ir se sentar na plateia da vida e assistir outras pessoas tendo uma vida boa e pensar que é só para elas e não para você. Porque Deus tem uma boa vida para você e nunca é tarde para começar de novo. Nunca é tarde demais para um novo começo. Você pode começar de novo. Então vamos começar falando a respeito da mente. Porque a verdade é que onde a mente vai, o homem a segue. Agora, 2 Coríntios capítulo 10, versos 4 e 5. Na verdade, tenho cerca de 4 escrituras que quero compartilhar com você sobre a mente. E estas aqui são algumas das mais importantes, pois as armas da nossa guerra não são carnais. Elas não são físicas, armas de carne e sangue. Elas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. E o que é uma fortaleza? Uma fortaleza é uma área dominada por um inimigo. Se você está em uma guerra e existe uma fortaleza inimiga, isto significa que, de alguma forma, a parte adversária, o inimigo conseguiu cavar um lugar e você está tendo dificuldades em tirá-lo de lá. Bem, Deus está se preparando para falar conosco aqui sobre a mente, e nós temos fortalezas em nossa mente, que são áreas do nosso pensamento que Satanás de alguma forma conseguiu dominar. Ele diz mentiras às pessoas. Tem pessoas sentadas aqui hoje, lindas, adoráveis e maravilhosas, que acreditam em mentiras. E porque vocês acreditam nelas, elas se tornaram sua realidade. Assim como eu acreditei em mentiras por muitos e muitos anos, e Deus ainda pode ter algumas coisas para mostrar-me de que eu não estou ciente. Existe uma maneira de saber quando o diabo está mentindo para você. Uma maneira, somente uma. E isto é ser instruído na palavra de Deus. É o único caminho, não existe outro caminho. Então deixe-me sentar aqui e agir como sua mãe por um minuto e dizer algo a você. Se você quer vitória, mas não pretende ser um estudioso da palavra de Deus, então você pode esquecer. Não vai funcionar. Bem, Joyce, eu vou à igreja. Você pode ir à igreja e ficar lá semana após semana após semana e, honestamente, não aprender nada. Você pode ficar um pouco arrepiada, você pode cantar uma bela canção, você pode até ouvir sermões que valem a pena ouvir, mas o que você pode lembrar deles no dia seguinte?
Agora, algumas pessoas, elas aprendem muito quando ouvem outras pessoas ensinarem, mas nada como que você aprende quando estuda por si mesmo. Eu acredito que você aprende quando ouve os seus pastores e quando me ouve, eu espero. Eu acho que tudo isso traz coisas boas para você, mas estou tentando levantar a questão que você não pode deixar alguém dar a palavra a você o tempo inteiro. Você não pode sobreviver com o que eu chamo de fé de segunda mão. Você tem que ter sua própria experiência com Deus. É muito bom ouvir o meu testemunho, é bom ouvir o testemunho de outras pessoas, mas eu quero que você tenha o seu próprio. A única maneira de sabermos se Satanás está mentindo para nós, ou se o nosso pensamento é o pensamento de Deus ou não é se fomos instruídos na palavra de Deus. Então eu vou lançar algo aqui, mas você não precisa responder em voz alta, não quero envergonhar a ninguém. Qual a quantidade de tempo você passa numa semana estudando a palavra de Deus? Você já pensou nisso? Porque se sua resposta for nenhuma, ou se você disser, bem, eu te escuto todas as manhãs, bem, isso é bom, quero dizer, eu estou feliz por você me ouvir, mas eu gostaria mais que você tentasse fazer algumas anotações e talvez então pegar a sua própria Bíblia e olhar para as Escrituras que eu falei, e então lê-las para você mesmo. Não podemos ficar espiritualmente preguiçosos. Se formos espiritualmente preguiçosos, não vamos ter a vitória em nossas vidas que queremos. Vocês estão me olhando como um bezerro em uma porteira nova, porque eu sei que você pensa... Estudar a palavra de Deus? Quanto tempo você passa até mesmo pensando sobre a palavra de Deus? Temos que meditar na palavra de Deus. E você sabe, meditar é... Se você sabe se preocupar, sabe como meditar. Porque a preocupação é apenas meditar sobre o seu problema, rodando mais e mais em sua mente, tentando entender e resolvê-lo. Bem, é isso que significa meditar na palavra. Você pensa sobre ela, pensa sobre ela, pensa sobre ela, pensa sobre ela. Quer saber? Eu estou muito convencida de que Deus me ama. Sabe por quê? Porque eu tenho pensado nessa escritura. E eu a citei em minha mente, provavelmente pelo menos 50.000 vezes nos últimos 30 anos. Eu sei que eu fui justificada com Deus pelo sangue de Cristo e eu não tenho mais que viver sob condenação, mas eu passei muito tempo meditando a respeito dessas escrituras. E quanto mais você pensa em alguma coisa, mais ela se torna parte de você. E se você vai pensar em algo de qualquer jeito, então pode ser algo que vai fazer bem a você e produzir bons frutos em sua vida. As armas da nossa guerra não são carnais. Elas são poderosas em Deus para derrubar fortalezas, derrubar argumentos e imaginações, e teorias e raciocínios. Ainda estou citando 2 Coríntios 10, 4 e 5. E toda pretensão e soberba que se levanta contra o verdadeiro conhecimento de Deus. Então, basicamente, ele está dizendo que qualquer coisa que venha à sua mente que não esteja de acordo com a palavra, rejeite isso, expulse isso. Lance fora, jogue para o lado cada pensamento que não se alinha com a palavra de Deus. Agora eu vou contar uma história sobre alguém que você pode ou não lembrar-se. Muitos de vocês podem ter visto o filme Uma Mente Brilhante, com Russell Crowe. E é uma história verídica sobre um brilhante matemático chamado John Nash. Ele era extremamente inteligente e assim então acabou ganhando o prêmio Nobel por sua contribuição em matemática e economia. Ele nasceu em 1928 e ele não era apenas extremamente inteligente, mas também sofria de doença mental. E foi na época em que eles não tinham muito conhecimento para tratar o tipo de doença mental que ele tinha, porque ele era um esquizofrênico paranoico. E uma das maneiras como isso se manifestava era que ele via pessoas que realmente não estavam lá, e elas conversavam com ele. E ele acreditava nelas, porque elas pareciam tão reais para ele, quanto eu pareço para você aqui e agora. E claro, isso estava destruindo a ele. E sem uma medicação para ajudá-lo, esse homem, durante o período de anos, treinou a si mesmo para ignorar aquelas mentiras. Ele até perguntava a outras pessoas às vezes, você está vendo alguém falando comigo?
E se elas dissessem não, então ele dizia, bom, eu realmente acho que não estão aqui. Ou se elas dissessem sim, ele dizia, certo, então vou ouvi-las. E assim então, quando o homem chegou e disse a ele que eles queriam dar-lhe o prêmio Nobel, ele pensou que fosse uma de suas aparições, porque uma das coisas que essas pessoas que ele via diziam a ele o tempo todo eram coisas grandes e sublimes e coisas incríveis sobre ele. E então ele chegou ao ponto em que ele já não ouvia mais aquelas mentiras. Então foi absolutamente incrível ele ter tido a disciplina de treinar a si mesmo para ignorar aquelas coisas que pareciam ser tão reais para ele, porque ele sabia no profundo que elas não eram reais. Eu quero lhe dizer uma coisa. Se ele pôde fazer isso, certamente nós podemos aprender a comparar os nossos pensamentos com a palavra de Deus. E se o que pensamos não se alinha com o que diz na palavra de Deus, nós podemos dizer, eu me recuso a pensar assim. Este não é o meu pensamento, eu não vou me apropriar disso. Agora, talvez você pense, bem, eu não posso evitar o que penso. E a verdade é que você pode. Talvez você não saiba que pode, mas você pode. Pare e pense sobre o que você está pensando. Sempre que se sentir para baixo e deprimido, pense no que está pensando. Você encontrará a raiz do seu problema. Toda vez que você passa um dia em casa, cheio de autopiedade, devo dizer, desperdiça um dia em casa, cheio de autopiedade, tudo que você tem a fazer, não te faz bem dizer, eu gostaria de não me sentir assim. Você precisa pensar sobre o que está pensando. E o que nós estamos pensando é que está diminuindo o nosso humor. E o motivo de eu falar sobre mente, boca e humor é porque eles estão conectados. O que está na mente sai pela nossa boca. E o que nós pensamos e dizemos
vamos nos sentir. Você pode falar consigo até se sentir mal por quanto tempo você quiser. Amém? Quantos fazem isso? Você fala consigo até se sentir mal. Quer saber? Você também pode falar até se sentir bem. Você pode. É tão fácil quanto falar até ficar mal. Você pode falar até ficar bem. Se você relembrar todos os seus problemas e fizer uma lista mental deles e pensar sobre o que você não tem, você vai afundar. Se você começar a pensar sobre o que você tem e falar sobre isso, seja agressivo, pegue um pedaço de papel, anote todas as suas bênçãos e então marche pela sua casa e diga: eu sou abençoado, eu nasci de novo, Deus me ama, eu sou justo com Deus, eu tenho esperança, Deus fez muitas coisas boas para mim e você vai descobrir que não vai demorar muito, seu humor vai começar a se levantar. Lembro-me dos dias em que eu acordava de manhã e eu pensava assim: eu estou tão deprimida. Eu ficava deprimida o dia todo. Foi incrível para mim quando eu descobri que eu poderia escolher o meu próprio pensamento. Que eu não tinha que pensar o que quer que caísse na minha cabeça. Que eu poderia realmente escolher o meu próprio pensamento. Agora, para alguns de vocês, esta notícia é nova, mas tem muitas pessoas aqui neste lugar e certamente milhões de pessoas assistindo pela TV, que isto é uma novidade para você. Posso te contar uma coisa? Não estou de forma alguma menosprezando o Ministério de Aconselhamento, mas se você aprender a pensar direito, você não terá que sentar no sofá de alguém toda semana e pagar $100 para alguém te ouvir? Você pode, com seu pensamento, sair da escravidão. Nós temos a mente de Cristo, diz lá em 2 Coríntios capítulo 2. Então veja, foi dada a nós a mente de Cristo. Isso significa que nós podemos aprender a pensar como Jesus pensa. Romanos 12:2. Eu quero que entendam isso. Eu não quero que você me faça trabalhar duro aqui hoje. Eu gostaria de pegar um pouco mais leve hoje à noite. Não se amoldem aos padrões deste mundo. Esta era formada e adaptada aos seus externos e superficiais costumes. Mas transformem-se, mudem. É isso que todos nós queremos, mudar. Pela total renovação da sua mente. Pela total renovação da sua mente. Quer saber? Se você quer ter o que Deus diz que você pode ter, você tem que aprender a pensar como Deus pensa. Amém? Quantos pensam que podem controlar suas mentes se estiverem dispostos a deixar que Deus te ensine como? Quantos de vocês nem sempre se importam em fazer isso e então você deixa sua mente ir para o depósito de lixo e acabam tendo um péssimo dia? Ok. Então, de quem é a culpa disso? Bem, é o diabo, ele coloca todos esses pensamentos na minha mente, sabe? Bem, ele não vai parar de fazer isso? Quero dizer, ele não vai parar. Eu tenho a oportunidade todas as manhãs de entrar na lata de lixo com o diabo ou de me lembrar quem eu sou em Cristo e pensar sobre coisas que vão ministrar a vida para mim, não coisas que vão ministrar a morte para mim. Eu acho que é muito empolgante a gente pensar que Deus nos deu esse tipo de controle sobre nossas vidas e nossos destinos, que nós podemos pensar o que quisermos pensar e nós podemos dizer o que quisermos dizer e nós não precisamos nos curvar a um monte de emoções que querem nos controlar e ditar como vamos viver. Só precisamos saber a verdade. E a verdade definitivamente vai nos tornar livres. Agora, se você não sabe nada da palavra, você tem um longo caminho a percorrer. Mas e daí? É melhor começar a ir na direção certa do que seguir na direção errada, sabia? E mesmo que Jesus volte e nós não tenhamos chegado ainda, Ele terá um sorriso no rosto porque Ele nos encontrou em nosso caminho, fazendo a jornada. Eu agradeço a Deus pelo que eu sei. Eu investi 1 zilhão de horas estudando a palavra de Deus. Eu tenho armários de arquivos cheios de sermões e mensagens que Deus me deu ao longo dos anos. Eu sou muito grata pela quantidade de tempo que eu investi para aprender a palavra de Deus. E você sabe, é tão fácil. Pensa bem, eu gostaria de saber o que você sabe. Eu gostaria de poder citar a Bíblia como você. Eu não consegui só querendo.
E você não vai conseguir só querendo. Você precisa se mexer um pouco, sabe? Sacudir essa passividade e essa sua preguiça. Quando Jesus chegou, o homem aleijado, deitado à beira do tanque, esperando por um milagre, ele estava lá há 38 anos. Jesus não sentiu peninha dele. Ele disse: levante-se! Levante-se! É hora de acordar. É tempo de começarmos a ter um pouco de violência santa aqui dentro de nós. E dizer: eu não vou tolerar isso mais de não saber nada. Eu vou levantar e aprender a palavra de Deus. Assim que você pegar a sua Bíblia, o diabo vai sussurrar. Isso é inútil porque você não consegue entender de jeito nenhum. Sabe de uma coisa? Quero dizer, ainda há um pouco da Bíblia que eu leio, penso, me pergunto: por que será que Deus pegou capítulos para me contar sobre os parentes de todo mundo e a genealogia dele, gente? Eu fico assim. Eu não entendo. Bem, então você sabe, eu tento ser fiel e ler algumas dessas coisas, mas então, cara, tem coisas aqui que eu entendo. Há coisas aqui que são como se não se preocupe. Não fique bravo com as pessoas. Não seja cheio de orgulho. Ah, meu Deus! Deus responde às suas orações. E mesmo que você não entenda tudo aquilo que você lê, continue. Obtenha alguns estudos, aprenda a estudar a Bíblia, encontre algo aqui que você possa entender e instrua-se a si mesmo com a palavra de Deus. Se você estivesse com fome, pegaria um sanduíche. Se está espiritualmente com fome, precisa pegar isso e se alimentar da palavra de Deus. Tudo bem, agora Romanos 12... 2, nós vamos voltar a colocar isso de novo e nós vamos continuar um pouco mais nisso. Portanto, não sejam como o mundo, mas transformem-se pela total renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar por si mesmos, e eu amo isso, qual a boa e aceitável e perfeita vontade de Deus. Aquilo que é bom e aceitável e perfeito à sua vista para vocês. Então ele está dizendo, se você quer provar a boa vontade de Deus para você, se você quiser realmente vê-lo em sua vida, em suas circunstâncias, então você precisa de deixar o Espírito Santo ajudá-lo a renovar a sua mente de acordo com a palavra de Deus. E eu posso garantir que como nós pensamos, é uma das coisas mais importantes em nossas vidas. Como nós pensamos, o que nós escolhemos pensar, é uma das coisas mais importantes em nossas vidas. Eu determinei que eu quero ter uma mente bonita. Eu quero ter uma mente que glorifique a Deus. Eu quero pensar pensamentos bonitos. Eu quero pensar bons pensamentos sobre as pessoas. Nós não precisamos pensar em julgamento e crítica o tempo todo, de lixo sobre as pessoas, pensar em todos os nossos problemas o tempo todo que nós não temos. Toda vez que encontrarmos um pensamento feio em nossa mente, precisamos dizer: não, Deus, eu quero que você me ajude a ter uma mente bonita. Amém? Efésios 4:23 diz que nós devemos renovar as nossas mentes e atitudes diariamente. Diariamente. Não importa por quanto tempo você andou com Deus, todo santo dia das nossas vidas, nós teremos muitas oportunidades para derrubar pensamentos errados. E isto é uma coisa sem fim. Não espere chegar ao ponto em que você não terá que controlar a sua mente, porque você sempre terá que controlar sua mente. Agora, quando escolhemos pensar em coisas boas, de propósito, então nós não vamos encontrar muitos problemas. Agora, porque se sua mente está cheia de coisas boas, então não há espaço para as coisas ruins entrarem nela. É por isso que nós precisamos ter um pensamento agressivo, em vez de apenas lutar com o diabo o tempo todo. Onde a mente vai, o homem a segue. Quando a sua mente está normal? Você pode estar pensando não com muita frequência. É normal que um crente seja confuso ou pacífico? Pacífico, coloque isso lá. É normal que um crente esteja preocupado ou que ele confie em Deus? É normal que um crente seja positivo ou negativo? Passivo ou ativo?
decidido ou indeciso? Olha como vocês sabem. Então veja, alguém que fica sentado e pensa lixo o dia todo, não é porque não sabe nada melhor? Ficamos com preguiça. Às vezes nós ficamos espiritualmente preguiçosos e às vezes simplesmente nos esquecemos e às vezes nós nos cansamos disso. E é por isso que Deus nos leva a certas coisas, sabe? Porque aqui agora eu vou gritar com você por 1 hora para você endireitar sua mente e endireitar a sua boca, ter alguma estabilidade. Sabe de uma coisa? Você terá uma semana melhor do que teria se não tivesse vindo. Então, na hora que começarmos a nos desviar, você ligará ao programa de TV, eu estarei dizendo de novo de uma maneira diferente? Ou você irá à igreja no domingo e seu pastor dirá de uma maneira diferente? É por isso que temos que continuar ouvindo a palavra de Deus. Todos nós precisamos aprender e continuar aprendendo sobre como alinhar nossos pensamentos com o que a palavra de Deus diz. E se os nossos pensamentos não se alinham, então precisamos pedir a Deus ajuda para nos livrar deles e escolher pensar sobre o que Ele acha